Olá pessoal, hoje é dia 20/9, segunda-feira. Você está ouvindo o nosso podcast. Opa, estamos um pouquinho atrasados, mas chegamos. Hoje é dia 24 de setembro, sexta-feira, e esse é nosso primeiro podcast. Bem-vindos ao Prof. Responde! Aqui os professores perguntam e os alunos respondem. Opa, você errou o script? É o contrário. É mesmo. Aqui os alunos perguntam e os professores respondem. Prof, como é que funciona o GPS? Primeira coisa que a gente vai saber é que o GPS, a sigla, GPS significa Global Position System, ou no nosso velho e bom português, Sistema de Posicionamento Global. O GPS é uma tecnologia, tá? É uma tecnologia que é utilizada para localização de endereços. Nós utilizamos muito para localização de endereços, viagens, estabelecimentos, localização de estabelecimentos, mas ele também é muito utilizado em alto mar, em viagens aéreas. Porque vamos pensar comigo. Um piloto de avião, está ali fazendo uma viagem e ele precisa chegar ao seu destino. Só que ele olha para o lado, ele vê nuvens. Ele olha para o outro lado, ele vê nuvens. Ele precisa de uma referência para poder chegar até o destino. E o GPS, ele faz isso. Ele dá o posicionamento que a pessoa está e o caminho que ela deve seguir. E como que ele funciona? Existem na órbita da Terra 24 satélites. Esses 24 satélites, eles ficam estacionados um pouco acima da órbita da Terra, e eles ficam capturando as informações, de localização do globo terrestre. Então, quando a gente liga o nosso dispositivo, seja o celular ou seja outro equipamento que tenha o GPS, esse equipamento, o nosso celular, vai comunicar com esse GPS, com esse satélite que está na órbita da Terra, e esse satélite vai encaminhar as informações precisas de localização que nós estamos buscando. Até a próxima. Prof, o que são as mudanças climáticas? Antes de responder o que é mudança climática, a gente deve lembrar do que é aquecimento global, que é necessário para manter a temperatura média da Terra, para que a vida seja possível. Porém, as emissões de gases poluentes têm aumentado o aquecimento global, fazendo as temperaturas subirem além da média. Então, as mudanças climáticas são como se fossem os efeitos colaterais do aquecimento global exagerado. E aí, vem as consequências, que são os derretimentos das geleiras, tempestades intensas, seca frequente e alterações como aumento do nível do mar, aumento da temperatura média global e eventos extremos, como tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, secas, tsunamis e tornados devem se tornar cada vez mais frequentes, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e plantas do nosso planeta. Prof, o que é a crise hídrica? Antes disso, a gente vai relembrar da importância da água na nossa vida. A água é um elemento, essencial para a nossa sobrevivência, E não só para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência de animais, vegetais, Além de fazer, parte de inúmeras atividades dos seres humanos. Ela ainda ajuda a regular o clima e ela é indispensável para o cultivo de alimentos. Aqueles alimentos que nós precisamos, que nós consumimos diariamente. Então, o que é a crise hídrica no Brasil? A crise hídrica nada mais é do que uma seca prolongada. E essa seca prolongada, ela foi causada pelo próprio homem, devido aos impactos negativos que ele fez no meio ambiente, como, por exemplo, o desmatamento. E essa seca, ela vai prejudicar as lavouras, ela vai prejudicar as usinas hidrelétricas, que vai gerar energia e, claro, ela vai prejudicar a nós. A crise hídrica é a diminuição do nível de chuvas, é a falta de água para o abastecimento humano, nas grandes cidades. E essa falta de água, gente, é uma ameaça à nossa existência, é uma ameaça à vida humana.
E o que a gente deve fazer, então, para evitar essa crise? Para que essa crise não aconteça, para que chova, para que tenha água disponível para todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é economizar água, né? Utilizar a água aí de forma consciente, evitar o desperdício e não contribuir para o desmatamento e a poluição das águas. Prof, os vírus são considerados seres vivos? Olá, galerinha! O assunto vírus é muito interessante, porque há uma grande divergência na ciência entre os pesquisadores que acreditam que devem ser considerados seres vivos e os pesquisadores que acreditam que eles não são seres vivos. Alguns falam que eles não são seres vivos por não possuírem células, não serem capazes de respirar ou se alimentar por conta própria e serem parasitas intracelulares obrigatórios. Já aqueles que acreditam que eles devem ser considerados seres vivos demonstram que os vírus possuem material genético, têm a capacidade de evoluir e também há vírus que podem infectar outros vírus, segundo um estudo francês muito recente publicado na revista Nature. Então, isso é uma grande discussão na ciência, e aí fica a cargo de você pensar se o vírus deve ser considerado um ser vivo ou não. Então, podemos ver que há uma grande divergência na ciência entre os vírus serem seres vivos ou não. Talvez a nossa pergunta esteja errada. Não se os vírus são seres vivos ou não vivos, mas sim qual a definição de vida. O que seria um ser vivo? Quais os parâmetros para se considerar que algo está vivo? Pensem nisso, galerinha. Beijo para vocês. Prof, como foi a escravidão no Brasil? A escravidão no Brasil, ela teve início, em meados de 1530, quando os portugueses começaram a implantar de maneira efetiva as medidas de colonização da América Portuguesa. Esse processo, de escravização começou para atender às demandas portuguesas por mão de obra para trabalhar aqui no Brasil. Primeiro, ocorreu esse processo com os indígenas, os nativos, povos nativos, entre aí o século XVI e XVII, foi substituída, claro que de maneira gradativa, pela escravidão dos africanos, que eram trazidos aqui para o Brasil através do tráfico negreiro, que era uma migração forçada de africanos para as colônias portuguesas da América. A escravidão, ela durou até 1888, tendo permanecido quase 400 anos ininterruptamente, no Brasil. E as consequências até hoje são sentidas, mais de 130 anos que a Lei Áurea foi assinada, ou seja, desde que a abolição da escravatura foi assinada aqui no Brasil pela princesa Isabel. Então fica aí, um pouquinho sobre esse processo. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Aqui é a professora Vanessa Machado, professora de História da Escola Coronel José Adolfo de Aguiar. Um abraço. Prof, como vivem as populações indígenas no Brasil? Professora Denise, e vamos discutir esse tema. As populações indígenas, elas são as populações originárias que estavam no Brasil antes da chegada dos portugueses em 1500. Na atualidade, são populações que lutam constantemente para manter preservada a sua tradição ligada à natureza. É comum nós assistirmos nos telejornais ou nas mensagens e nas publicações das redes virtuais que grupos indígenas estão em Brasília lutando por algum direito, que pessoas indígenas estão usando as redes para divulgar como vivem, para divulgar a sua cultura. Os povos indígenas são povos lutadores para manter o acesso à terra, para manter a floresta em condições de sobrevivência, com peixes, com caça o suficiente, com árvores frutíferas, para que não tenham que lidar constantemente com o ataque de grileiros, de garimpeiros, de pessoas que querem transformar aquela região de floresta habitada por humanos
em uma nova área de pastagem, em uma nova área de garimpagem. Os povos indígenas atualmente vivem em luta pela sobrevivência. E é nosso papel também, no estudo da história, conhecer para poder preservar. Nós precisamos conhecer como estão as pessoas que têm a sua origem como indígena. Lembrando também que para ter a cidadania é preciso ser brasileiro, não é preciso mais nada. Então o índio pode escolher mudar para a cidade, ter um emprego na indústria, no comércio, ele pode estudar, ele pode optar por usar apenas a língua portuguesa. Cada brasileiro tem o seu direito de escolha preservado. Cabe a nós respeitar a cultura de cada povo. Respeitar quem somos e de onde viemos. A pandemia ainda não acabou, então siga as dicas do nosso quadro. Bye, Covid! Proteja a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Mantenha a distância segura de outras pessoas. Use máscaras e lave suas mãos. Tome vacina quando chegar a sua vez. E é isso aí, pessoal. O podcast No Coronel Pod vai ficando por aqui e agradecendo a participação de todos os alunos e professores. Até a próxima. Um beijo. Tchau.